E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL. Hoje a gente vai continuar aqui falando sobre as funções de data. Vamos falar sobre mais duas funçõezinhas aqui, que é o addTime e o dateFormat, tá? Lembrando que aqui a gente já passou por todas as funções de string, as mais importantes, algumas funções ali numéricas, já passamos também por funções padrões aqui do SQL. E agora a gente vai continuar aqui falando sobre as funções de data, tá? Bom, para que serve o date format? O date format que a gente vai falar hoje, ele serve para a gente alterar aqui uma data, né? A não alterar a data em si, mas o formato da data, por exemplo. Pensa que a gente tem uma data ali que está em dia, mês e ano, a gente quer transformar para ano, mês e dia, então a gente consegue alterar aqui o SQL, ele consegue reconhecer ali qual que é o tipo de data e fazer essa alteração aqui dentro, tá? E o add time, ele é bem parecido com o add date que a gente tinha que a gente apresentou na última aula, mas aqui ele só vai acrescentar tempo e ao invés de a gente colocar intervalo aqui e deixar valores fixos, a gente consegue colocar, manusear de modo diferente ali o jeito que a gente vai acrescentar o tempo, tá? Então são duas funçõezinhas bem importantes aqui, bem legais de a gente saber que existe aqui no SQL. Bom, a gente vai utilizar aqui o mesmo banco de dados, tá? O SAC que a gente está utilizando nas últimas aulas. Vamos selecionar aqui todos os dados da tabela Payments, tá? Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que aqui a gente tem essas duas colunas que é Payment Date, Last Underline Update. Aqui a gente vai utilizar essa Payment Date, que eu acredito que seja, o nome já está bem informativo, né? Que aqui é a hora que o cliente pagou. Eu acredito que aqui na hora que o cliente fez uma alocação, alguma coisa do tipo, a hora que foi feito o pagamento, tá? Então a gente vai utilizar essa coluna Payment Date. Vamos selecionar ela aqui só para a gente ter ela aqui de ladinho, para a gente conseguir dar uma visualização, a gente conseguir comparar o resultado que a gente vai fazer agora com essa coluna. Bom, tô dando select aqui, Payment Date. Vamos supor que eu quisesse acrescentar aqui 60 não, porque vai ficar um minuto ali. Vamos supor ali que eu quisesse acrescentar 40 segundos, tá? Como que eu faria para acrescentar 40 segundos aqui dentro dessa coluna? Para cada valor, né? Bom, a gente pode utilizar aqui a funçãozinha addTime. Quando a gente coloca aqui addTime e abre e fecha parênteses, a gente vê que ele fica cinza ali. Então aqui a gente abriu, fechou parênteses. A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é a coluna que a gente quer utilizar, que é Payment Line Date. E aqui a gente tem dois métodos aqui, os principais, de colocar datas, tá? Quando a gente colocar apenas o número inteiro aqui, normal, ele vai acrescentar como se fosse segundos. Como a gente queria colocar as 40 segundos, quando eu faço isso daqui, From Payment, quando a gente executa isso daqui, o que vai acontecer? A gente vê que aqui antes era 11, 30 e 37, agora é 11, 31 e 17. A gente viu que ele acrescentou 40 segundos aqui nessa data, nesse horário, né? Aqui a mesma coisa para a segunda, 10, 35 e 23, foi para 10, 36, 03. Se eu quisesse colocar aqui 1000 segundos e executasse, a gente sabe que aqui a gente consegue ver que ele executaria isso. Então aqui a gente pode colocar qualquer valor ali. Quando a gente coloca um valor ali inteiro normal, ele acrescenta em segundos, tá? Vamos supor que eu quisesse colocar agora 20 minutos. Como que eu faria? Eu vou copiar e colar aqui porque a função é a mesma, né? Aqui é addTime, fechou parênteses, payment line date, e aqui vírgula e entre aspas aqui a gente vai colocar o valor que a gente quer colocar. Quando a gente for falar aqui de minutos, a gente já precisa colocar as horas e os minutos, tá? Então como que a gente faz isso? A gente, em vez de ali em cima, como a gente colocou só o número inteiro que ele considera como segundos, quando a gente quer colocar só minutos, a gente vai colocar aqui 00 de 0 horas, né? Colocar aqui 20 e 00, que aqui seria horas, minutos, segundos. Quando a gente executar isso daqui, a gente vê que ele vai acrescentar 20 minutos para cada linha aqui. A gente viu que aqui era 11h30, agora é 11h50. 10h35, 10h55, meia-noite 54, 1h14. Então a gente conseguiu ali acrescentar minutos nessa data, tá? Mesma coisa se a gente quisesse acrescentar horas aqui. Vamos supor que eu quisesse colocar 1h20 para cada, adicionar 1h20 ali no tempo para cada data, tá? Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que antes aqui era 11h30, agora foi para meio-dia e 50, 10h35 para 11h55, meia-noite e 54 para 2h14. Então a gente consegue fazer qualquer acréscimo de tempo aqui que a gente quiser. Se eu colocar aqui 24 horas, 25 minutos e 40 segundos e executar aqui, a gente vai ver que ele vai trocar aqui a data normal e aqui ele vai acrescentar o tempo ali normalmente. Então ele faz qualquer cálculo aqui que a gente fizer de horário, ele vai acrescentar aqui pra gente de um jeito bem simples e bem intuitivo aqui pra gente executar, tá? Então essa é a função addTime. A gente consegue adicionar tempos ali dentro de uma data. A data, claro, ela precisa ter um formato ali que ele apresenta hora, minuto ou segundo, e a gente consegue utilizar aqui o addTime tanto para acrescentar só segundos, só minutos, só horas ou todos eles em conjunto ou um ou mais deles, tá? Agora vamos para a segunda funçãozinha aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês, que é o format date. Deixa eu dar um payment date from
payment aqui. Vamos supor que a gente tem essa data aqui, a gente vê que a gente aqui ele está no formato que a gente tem data e hora, começando com o ano, mês e dia, e o horário aqui, né? Vamos supor que eu quisesse pegar só o ano daqui, como que a gente faria? A gente tem alguns outros métodos, né? A gente tem o ir ali, mas só para passar as funções aqui, como que funciona, tá? Eu vou colocar até esse link do MySQL, que é a documentação do MySQL, só para a gente ter uma visualização, ó. Tá vendo que esse link aqui, a gente tem toda a informação que a gente consegue utilizar ali, os caracteres do que eu vou mostrar aqui, tá? Porque o que acontece? Deixa eu colocar aqui Date Analysis Format. Essa é a funçãozinha que a gente faz para alterar, até Date Analysis Format, abre e fecha o parênteses, e aqui dentro do parênteses a gente vai colocar todas as parametrizações que a gente quer, tá? Aqui a gente vai alterar o Payment Line Date, como a gente falou anteriormente. Vamos supor que eu quisesse pegar só o ano, tá? Como que a gente faz? A gente coloca sempre a porcentagem e aqui a gente tem alguns métodos. Se eu colocar só o Y minúsculo quando executar isso, ele vai trazer aqui pra gente 0,5. Se eu colocar aqui Y maiúsculo, ele vai trazer aqui pra gente 2005. Então tem vários métodos aqui de trazer diferentes tipos, alguns padrões que a gente consegue padronizar isso e todos eles a gente tem aqui dentro desse site, tá? A mesma coisa para o mês, vamos supor aqui que eu coloco o mês, o M maiúsculo aqui. Ele vai trazer aqui para a gente o mês escrito. Se eu colocar minúsculo, ele vai trazer para a gente o mês ali em número mesmo, né? E a mesma coisa aqui em dia, se eu trago aqui só o D maiúsculo, ele vai trazer ali pra gente 25, tá? E se eu colocar minúsculo aqui, ele vai trazer pra gente só o dia, tá? E a gente pode ir brincando aqui e fazer do jeito que a gente quiser. Vamos supor que eu quisesse pegar só o mês e o dia aqui. Vou colocar porcentagem, vou colocar o M aqui. Aqui a gente precisa colocar a barra, né, para ele reconhecer. Outra porcentagem e o ano. Você vê pra gente que ele traz aqui, ele está trazendo 5, porque ali a gente colocou o Y minúsculo. Se a gente colocar o Y maiúsculo aqui, a gente vê que ele traz um mês pra gente e o ano aqui, só que em um formato diferente. A gente vê que aqui ele está em ano e mês, aqui ele já está trazendo pra gente aqui em mês e ano. E se eu quisesse colocar aqui também os dias, era só eu vir aqui, colocar o D aqui, dar um barra, quando executar isso daqui, vou colocar minúsculo para ficar mais bonitinho, ele traz pra gente aqui convertido, ele converte aquilo que estava em ano, mês e dia, para dia, mês e ano, e a gente consegue brincar aqui e fazer, se eu quisesse colocar aqui, desculpa, quisesse colocar aqui o ano e o dia, a gente consegue também, então a gente consegue fazer o que a gente quiser, colocar aqui o dia no meio, a gente consegue fazer o que a gente quiser padronizar aqui através dessa data, porque o MySQL ele consegue ali reconhecer qual parte daquela data é o mês, qual parte é o dia, qual parte é o ano, e ele consegue aqui tudo que a gente padronizar aqui, ele vai executar. Lembrando que essa funçãozinha Date Analysis Format, aqui a gente coloca a coluna, vírgula, e aqui entre aspas a gente coloca como que a gente quer que fique aquele formato ali. Lembrando que nesse link que eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, a gente consegue ver quais são todos os tipos de informação ali que a gente consegue padronizar aqui utilizando o Date Analysis Format. Então eu acredito que seja isso, tá? Não tem mais muito para onde correr aqui. Essas funções elas são bem básicas, mas são bem usuais. Lembrando que o Add Time aqui a gente utiliza para adicionar tempo, né, através de uma data, e o Date Analysis Format significa aqui para a gente utiliza para poder ali alterar como que está a orientação daquela data. Tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem, caso você tenha alguma dúvida. E se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e um abraço.